Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos continuar estudando aqui Doutrina e Convênios, sessão 75. Nessa sessão aqui, são duas revelações que foram recebidas em momentos diferentes, porém no mesmo dia. Foi na conferência geral que Joseph Smith estava fazendo. Então, a primeira parte dessa revelação aqui vai ser do versículo 1 até o versículo 22, que nós estudamos ontem, a qual o Senhor chama élderes, homens, para sair em missão para pregar o Evangelho. Agora vem a segunda parte dessa revelação aqui, que é do versículo, então, 23 ao versículo 36. E ela complementa a primeira revelação. Portanto, nessas duas revelações é compilada numa única sessão aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, tinha chamado ali algumas pessoas, né, para sair em missão, e vai falar o nome dessas pessoas aqui também nessa sessão, né, fazendo a formação de duplas, né, para irem pregar o Evangelho. Mas é importante dizer que o contexto histórico daquela época é um pouco diferente do contexto histórico da nossa época, da realidade. Por exemplo, naquela época, quando as pessoas se batizavam, logo havia um chamado de ir para a missão. Muitas vezes o primeiro chamado da pessoa na igreja era vai para a missão, né? E ele ia ali pregar o Evangelho conforme lhe havia sido ensinado. Então, era o primeiro. E muitas vezes esses homens tinham sua família, sua esposa, seus filhos, e aí então os seus filhos ficavam, né, com a sua esposa ali, enquanto ele ia fazer missão. E essa segunda parte da revelação aqui fala como cuidar dessas pessoas, das famílias, né, dos que ficaram, sobre a obrigação da igreja em ajudar ali. Por que eu falo que o contexto histórico daquela época é diferente de hoje? Porque hoje em dia, para ir para a missão, são jovens solteiros, né? Rapazes e moças que não têm filhos, tá bom? Porque como é que na missão a gente não vai ganhar dinheiro? Pelo contrário, né? Tem o sacrifício missionário. Muitos pagam, né, o custo missionário, tá bom? Pagam antes para estar na missão, né? Muitos a família ajuda no período em que a pessoa está na missão. Então não é um local onde você vai desenvolver uma profissão para ganhar dinheiro, tá bom? Porque então não tem como você ter um filho e ir para a missão, tá bom? Porque a sua obrigação como pai é cuidar do filho ali. Então o contexto histórico hoje em dia é bem diferente. Para ir pessoas que são casadas, vai os dois juntos, né? Podem servir missão juntos aí, casados, tá bom? Mas, no contexto histórico da época aqui, na época de Joseph Smith, quando a pessoa recém-batizada, às vezes eles já iam para a missão. E aí essa revelação aqui fala a respeito das famílias destes, né, que iriam para a missão ali, tá bom? Então vamos ver aqui a partir do versículo 23, diz assim: também assim diz o Senhor aos élderes da minha igreja, que deste os nomes a fim de conhecerdes a sua vontade concernente a vós. Ou seja, aqueles que deram o nome para ir para a missão. E o Senhor revelou onde eles deveriam ir fazer missão. E a família deles diz assim: eis que vos digo que é dever da igreja ajudar e sustentar, e também as famílias dos que são chamados e precisam ser enviados pelo mundo para proclamar o evangelho ao mundo. Portanto, eu, Senhor, vos dou este mandamento: obtenha um lugar para a vossa família, visto que os vossos irmãos estão dispostos a abrir o coração. Bom, um exemplo desse aqui, né, era John Murdock, que a esposa dele havia falecido, e para que ele fosse para a missão, algumas famílias, né, da igreja cuidaram de seus filhos ali para que ele pudesse ir para a missão. Então, aqui fala de pessoas que estavam abertas o coração para ajudar, para que outros pudessem ir pregar o evangelho aqui. E aí continua: e todos os que puderem obter um lugar para a sua família e auxílio da igreja para ela. Não deixem de ir pelo mundo, seja pelo leste ou pelo oeste, pelo norte ou pelo sul. Então ele está falando, se a pessoa tem condição, né, de ter um lugar para a família e o sustento da família estava garantido, então ela podia ir para a missão, né? No caso aqui, a igreja não conseguiria abraçar todos que iam para a missão, né? Todas as famílias. Não tinha como ter custo, né, para cobrir a despesa de todas as famílias. E nesse caso, o versículo 28 aqui revela o seguinte:
E também em verdade vos digo que todo homem que for obrigado a manter sua própria família, ou seja, não tem como ele sustentar a própria família, então o que ele vai fazer? A revelação diz que a mantenha, de modo algum perderá a sua coroa, e trabalhe na igreja. Então ele fala, de modo algum, aquele que não fosse para a missão, porque não tinha como sustentar a sua família no período que estivesse na missão, não tinha uma reserva, ou coisa assim, de modo algum perderia a coroa. Ou seja, a coroa que ele fala aqui é o galardão, a recompensa de Deus, tá bom? Então não é porque não foi para a missão que não ganharia, então, a recompensa da vida eterna, tá bom? E é isso. Aliás, né, a recompensa da vida eterna não é comprada, né? É sim comprada, mas pelo sangue de Cristo, pela expiação de Cristo, tá bom? Nós vamos para a missão demonstrando nossa gratidão ao Senhor. E nós obedecemos aos mandamentos de Deus também por gratidão ao Senhor, tá bom? Então, o mandamento de ir para a missão, eles cumpriam também, né, nesse sentido. Então, aqui mostra que, né, conforme falou aqui, de modo algum perderá a sua coroa, ou seja, a recompensa, mas que trabalhe na igreja, ou seja, a igreja também, aqueles que não fossem para a missão, poderiam obter um chamado e trabalhar ali na igreja junto com a família, tá bom? Então a igreja ela é um local de trabalho. O versículo aqui continua. Que peçam e recebam, batam e ser-lhe-á aberto, e ser-lhe-á dado a conhecer do alto, pelo Consolador, onde deverão ir. Então, os que fossem para a missão, por meio do Espírito, iria sentir as regiões que deveriam passar ali. Continuando aqui, a partir do versículo 29, que todo homem seja diligente em todas as coisas, e o ocioso não terá lugar na igreja, a não ser que se arrependa e melhore o seu proceder, ou seja, melhore o seu comportamento. Está falando que a igreja é um local de trabalho, tá bom? Conforme falou, aquele que não fosse para a missão iria trabalhar ali na igreja, ter o seu chamado e ajudar demais pessoas. Então a igreja sempre foi um local de trabalho, tá bom? Vamos lá, aqui a partir do versículo 30 ele vai citando as duplas missionárias aqui, tá bom? Que o Senhor formou para ir pregar o evangelho. Então aqui diz o nome das duplas, né? Do versículo 30 ao 36. Portanto, que meu servo Simon Carten e meu servo Herman Harris sejam unidos no ministério. Então, cada um ele vai falando dupla, já unindo ali os dois como companheiro. E também meu servo Ezar Tainer, e também meu servo Thomas B. Marsh, e também meu servo Hiram Smith, e também meu servo Harold Corson, e também meu servo Daniel Stan, e também meu servo Senior Burson, e também meu servo Sylvester Smith, e meu servo Gilder Carter, e também meu servo Giggles. É difícil falar esses nomes aqui em inglês, né? Mas ele vai falar mais duas duplas aqui e ele finaliza a sessão, tá bom? Quando eu estava na missão, tive vários companheiros, né? Na verdade, eu tive 13 companheiros de missão, né? Porque vai trocando os companheiros ali. E eu gostava muito que nas casas que eu morei na missão, sempre morou duas duplas de missionários. Então, quando eu chegava com o meu companheiro, tinha o outro companheiro também que havia chegado lá, e aí a gente compartilhava experiências, né, um com o outro, como foi o dia. E foi muito interessante, uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, que é até engraçada, mas tem um aprendizado muito bom. Eu morava numa casa na qual tinha outros dois missionários, um brasileiro, o Elder Almeida, e o Elder Hobbs, né, Elder Hobbs norte-americano. E aí eles contaram, né, que eles estavam andando de manhã e eles avistou, né, um carro, né, um homem tentando ali pegar o carro de todo jeito, não conseguia, tá bom? E o Elder Robbins, né, cheio de vontade de ajudar, praticamente ele correu até aquele homem do carro, né, e o missionário foi junto ali para acompanhar o Elder Almeida, e aí, né, o carro era um Fusca, um Fusca bege, assim, e ele estava inclinado, né, numa subida assim, o homem pelejando ali para fazer pegar, e rapidamente o Elder Holmes, ele se ofereceu ali para ajudar. Ele pegou e disse, né, você quer ajuda, né, com o sotaque dele ali, ele tinha pouco tempo de missão, né, eu acho que 6 meses,
7 meses. Ele perguntou, posso ajudar? Você quer ajuda? E aí, então, o dono do carro falou, você é mecânico? Ele falou, sou. Aí, tá bom, então vamos lá. E aí o homem ficou tentando dar a partida no carro e o Elder Robbins, né, ficou tão atento, né, aos barulhos que o carro estava fazendo ali para ver se pegava. Ele ficou muito atento, mexeu em um lugar, mexeu em outro ali. E o Elder Almeida, né, ficou olhando aquilo e falou, nossa, eu não sei nada de mecânica, né? E ficou olhando o companheiro fazer algumas coisas ali. Aí depois de 2, 3 tentativas, né, que o motorista fez lá com a chave, tentando fazer pegar, o motorista veio e falou, e aí, o que você acha que é? E aí o Elder Robbins falou, olha, parece combustível. O seu carro está assim, e o combustível não está chegando no motor. Deve estar pouco combustível, precisa de mais combustível. Mas o Elder Robbins, né, ele falou numa convicção tão grande, né, que aquele homem, ele falou, vou fazer isso. E ele tinha lá umas garrafas PET, né, dentro do carro, né, do Fusquinha. Ela pegou as garrafas PET e foi, né, até o posto de gasolina, né, para abastecer as garrafas e colocar no carro para ver se pegava, né. E nisso ele se despediu, obrigado, então, e foi embora. E aí o Elder Almeida olhou pro Elder Robbins, Elder Robbins, eu não sabia, você é mecânico? E aí ele falou assim, não, eu não sou mecânico, não sei mexer com o carro, né? E aí o Elder Almeida ficou sem entender e falou, mas você ofereceu ajuda para o homem e ele perguntou se você era mecânico. Você falou, sou. Eu entendi que ele perguntou se eu era americano. Né? E foi bem engraçada a situação, eles contando. Né? Acredito eu que o carro deve ter pegado depois que colocou mais combustível. Mas com essa lição, eu aprendi que mesmo Elder Robbins, sem saber, né, o que deveria fazer no carro, ele queria ajudar. Se o homem tivesse falado tem que empurrar o carro, ele iria empurrar. Se o homem tivesse falado qualquer coisa, ele teria feito. Então, esse companheiro, Elder Robbins, né, com o Elder Almeida, a gente tira uma grande lição, que a gente sempre tem que estar disposto a ajudar as pessoas, tá bom? Então, a mensagem de hoje fica mais, né, nessa parte aqui do companheirismo, né, da proatividade, de nós podermos ajudar as pessoas, tá bom? É essa mensagem que nós compartilhamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.